Então, essa posição que está hoje, né? Tudo bem, Kátia? Eu estou te vendo, a Kátia, estou vendo a Marília, ver se tem mais gente que a Xênia, prazer, Xênia. A Lígia está entrando. Prazer, obrigada. Raquel tem um nome aqui, DKXF. É, é porque é o celular, não é o computador. Uhum. Ainda tem a Miriam, tem a Isabel, tem a Daniela, a Ana Luísa, todas bem-vindos. Então, a ideia é a gente não perder essa conexão. A conexão entre o que está acontecendo de concreto, de real no céu, né? E as coisas na nossa vida, né? E eu penso que ter essa conexão permite um campo de sensibilidade maior para perceber os próprios símbolos, né? Então, não existe essa separação entre mente e universo, né? Baseado numa perspectiva até científica. Heisenberg falou sobre isso, de que tudo faz parte do todo, o todo está em tudo, até nas mínimas partículas subatômicas. Em interação com o universo inteiro. E o todo é muito mais do que a soma das partes. Então, dentro dessa perspectiva, a gente está consciente do processo, como acontece, esses planos, porque os planetas são pequenos planos. Eles descrevem planos em volta do Sol. Então, esses pequenos planos, eles estabelecem essa dinâmica de relação e de conexão. Tem aí alguma linha aberta, né? Então, a posição hoje de Vênus, isso aconteceu hoje bem cedo, se eu não me engano, foi 6h30 da manhã, o alinhamento da Terra com o Sol e, por trás do Sol, Mercúrio e Vênus, né? Então, essa conjunção ela difere da conjunção inferior, que foi a conjunção que a gente trabalhou, estudou, acompanhou os ciclos desde junho, porque ela está aberta para o universo. Então, Vênus ela está na direção do cosmos, do universo. A Terra, então, está alinhada com o Sol, então tem uma relação direta com essa fonte de energia, sem nenhuma interferência dos planetas, Mercúrio e Vênus, no meio, né? Então, é como se a gente pudesse alinhar sentimento, percepção, né? E a ação, uma vez que isso acontece em Áries. Então, esse momento que a gente está vivendo, ele já é uma espécie de resultante e consequência das ações que a gente foi desenvolvendo desde aquela semeadura que Vênus desceu pelo signo de Gêmeos. Acho que todo mundo está lembrado, né? Foi um momento forte, a gente chamou a quarentena de Vênus, né? Que são os 40 dias, cerca de 40 dias, 42, que Vênus fica em retrogradação. Quando começou essa palavra quarentena, correu o mundo, né? Isso em março do ano passado,
teve esse start, né? Mas quando foi em junho, Vênus fez a sua retrogradação e assim, o mundo inteiro estava em quarentena. A retrogradação de Vênus, ela acontece cada vez a 1 ano e 7 meses. Mais ou menos. Vênus fica 9 meses vespertino, 9 meses matutino. Então, quando Vênus fica retrógrado e desce, pelo horizonte, a gente vê a descida de Vênus pelo horizonte dia a dia, porque ela anda 1 grau na direção do Sol. E o Sol continua 1 grau na direção dos signos, né? Onde Vênus se encontra, com a Vênus à frente. Então, ela começa a descer. Então, na verdade, a gente tem uma percepção de 2 graus por dia, né? Então, em poucos dias, menos de 10, ela some do céu para nascer no amanhecer. A gente trabalhou muito esse ciclo, né? Eu mostrei aqui, agora eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui, que é esse aqui, ó. A diferença da Vênus nova para Vênus cheia. Isso tem diferença de percepção, diferença de significado, diferença de ciclos e uma relação entre si, né? Entre essas Vênus, né? Eu diria que a Vênus inferior, vejam, é essa Vênus que está aqui, ó, né? Entre a Terra e o Sol, né? Então, o movimento de retrogradação de Vênus é esse. Ela começa, ela sai lá, ela está agora aqui, ó, né? Vênus cheia, seria a oposição Terra-Vênus, né? Porque Vênus, a gente nunca vê o Sol em oposição a Vênus. Até por isso dizem que é um dos planetas benéficos, nem oposição nem quadratura. Olha que interessante. Então, essa oposição de Terra a Vênus, porque quem está no meio aqui é o Sol, né? Está acontecendo hoje, né? O alinhamento do coração, com a mente grande e a Terra, ou seja, onde a gente vive, o nosso alinhamento na ação, né? Então, esse é um momento especial, porque, como eu falei, vou repetir, Vênus cheia está cheia da luz do Sol. She got screws there. You know, a couple sheet rock screws there. And then hangs down. Same as we did over there. Remember the block we put in over there? Yeah. Pode deixar o microfone. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Participantes. Ó, mutei todo mundo, tá? Está todo mundo mutado. Oi, Márcia. Oi, Maria. Oi, Ana Lu. Cada vez que eu abro aqui, eu vejo mais algumas pessoas. Então, quem quiser falar, oi, Ana. Quem quiser falar, por favor, pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha, apesar de eu não estar aqui vendo a mãozinha. Mas, a princípio, então, vou deixar assim. Então, o que eu estava explicando é isso, a diferença. Há várias diferenças entre Vênus em conjunção com o Sol, retrógrado e direto. Direto é nessa posição, porque vocês acompanharam, né, a descida de Vênus à Terra, ela fica retrógrada, aí some quando faz conjunção ao Sol, né? Então, a gente viu Vênus sumir na linha do horizonte, ela mergulha, né? E ela, desde que está nesse ponto aqui, 5, ela some do céu. Então, já sumiu do céu. Foi na ocasião, inclusive, quem vem acompanhando nossos encontros,
percebeu que logo depois que Júpiter e Vênus se encontraram, né, porque Júpiter estava no pôr do Sol, também foi para o amanhecer. Saturno também. Logo depois que Vênus fez conjunção com Saturno, conjunção com Júpiter, ela mergulhou na luz solar, né, e começou a ficar sumida do céu. Ela fica 50 dias até aparecer de novo aqui. 50 dias, 52 dias, por aí. Né? Porque ela está dando a volta por trás do Sol. Né? E aqui é onde ela exerce, se enche dessa energia solar. Né? Se enche para poder depois verter sobre a Terra essa informação, né? Essa qualidade de energias. Então, agora, nesse momento, né, Vênus se encontra justamente nesse lugar do tempo, né, alinhada com o signo de Áries, com o Sol em Áries. Né? Por isso fica fácil a gente entender essa relação de sentimento, percepção e ação. Né? Então, essa é uma primeira reflexão que eu gostaria que vocês registrassem, dever de casa. Legal? O quanto que a tua ação na vida está alinhada com aquilo que você pensa, acredita, percebe ser justo, certo, verdadeiro e sente. Mas a pegada é, primeiro, o sentimento. E o sentimento, ele só se experimenta presenciando, sentindo o presente. Só você sente no presente. Então, estar presente a esse pôr do sol, ao nascer do sol, esses dias, todos esses dias, ao longo de quase um mês, Vênus caminha lado a lado com o Sol. O signo de Áries inteiro, Vênus no céu, atua como uma companheira do Sol. Os dois estão passo a passo, degrau por degrau, no meu entendimento, nos elevando o ser. Então, essa energia que liga Vênus ao Sol, o Sol à Terra, né? Eu chamo assim, são os fios invisíveis de amor, que não são vistos, né? Mas são sentidos. Então, a abertura que existe nesse momento é uma abertura para o cosmos. Vênus está atrás do Sol. Né? E depois, essa informação que vem do universo, nos seus próximos meses, né? 2 meses, porque aqui já está na metade do ciclo, então, 50, talvez mais uns... Final de maio, início... final de maio, final de abril, início de maio, Vênus começa a aparecer aonde? Aqui, ó, no pôr do Sol. Entendeu? No pôr do Sol. Né? Esse pedaço aqui, ó, dela retrógrada, descendo, a conjunção ela some e aparece no nascer do Sol. Aí fica esses 50 dias atrás do Sol, correndo atrás do Sol, nos graus anteriores ao Sol, até que chega na conjunção, e hoje é o grau 5 de Áries. Né? E aí, amanhã ela está um pouquinho mais à frente, mas ainda no mesmo grau, depois, um pouquinho mais à frente, depois vai se distanciando, né? E entra em Touro primeiro do que o Sol. O Sol vai entrar em Touro depois que Vênus já foi
organizando as situações à frente, né? Criando aquela calçada com as pedrinhas brilhantes, né? Costumo fazer esse exemplo, porque Vênus é a beleza, Vênus é o amor, Vênus é a harmonia, Vênus é a proteção. Bom, então, essa abertura é diferente por várias situações. Primeiro, que Vênus está lá atrás, né? Do Sol, está lá atrás. Depois, porque ela fica vários dias em conjunção. Lembra uma característica da Vênus inferior ou da Vênus nova que eu coloquei para vocês? Que era pouquíssima gente tem essa conjunção nos seus mapas, porque ela acontece um único dia. Uma vez que Vênus tem o mesmo passo, um pouquinho mais rápido do que o Sol, ela anda e o Sol se distancia 2 graus por dia. Então, ela faz conjunção, no dia seguinte já está 2 graus, 4 graus, 6 graus, já saiu da conjunção. Já nessa conjunção de hoje, Vênus dá o braço, lado a lado, segue junto com o Sol, por todo o signo de Áries. Olha que oportunidade maravilhosa na nossa vida. Para quem tem o ascendente em Áries, nossa, um jardim de sementeiras. O Sol em Áries, uma bênção. A cada 8 anos, Vênus faz esse encontro com o Sol. Zé, está em conjunção com o meu meio do céu. Estou até emocionada. Que lindo, Maria, que lindo, que lindo. E Quirón junto também. É como eu sinto que estou processando uma cura. Que bom. Eu até coloquei lá no nosso grupo, né, uma medicina do céu para os males do coração. É o amor, né? Então, o amor tem um pouco dessa condição invisível, mas é a força que mantém o universo inteiro em harmonia. Por mais que hajam acidentes, que o fluxo de temporalidade gere as contingências, que haja declinação dessa força, ela não é fechada, ela é aberta, é um processo em espiral que o ciclo de Vênus com o Sol representa nas nossas células, o nosso DNA cósmico. Não é à toa que o DNA também é desenhado em espiral. Ele obedece essa série de Fibonacci, obedece essa sequência, né, são as 5 conjunções que Vênus faz com o Sol em 8 anos, né, dentro de 13 anos venusiano. Então, 5, 8, 13. Essa sequência, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 5, 21. E assim se desdobra tudo que nasce, se reproduz e se expressa na natureza em espiral, obedece o mesmo ciclo do planeta Vênus. Vocês que fizeram o curso devem lembrar bem disso, né? Esse aqui é o ciclo da Vênus nova. Então, a gente tem desde 2001, né? Depois, outubro de 2002, aí vem para junho de 2004. Essas 2 conjunções aqui, de junho de 2004 e junho de 2012, foram assim um divisor de águas na minha vida. Não só porque estava no meu signo de Gêmeos, próximo ao meu Sol e depois a Mercúrio, né? Mas porque foi quando eu pela primeira vez
vi Vênus dentro do disco solar. Eu estava lá em Brasília, em Planalto, fazendo um curso, dando um curso para os meus amigos lá de Brasília. Estava a Deise, tinham tantas pessoas bacanas. Tato Nedes. Nossa, depois eu me recordo muito de mais algum. Mas também já fazem, olha, 2004, né? A gente foi para um Planalto, né? O nome dele, Gil? Ele levou um telescópio daquele gigante e tinha um filtro solar. A gente pôde olhar Vênus cruzando o disco solar. É uma visão inesquecível, porque o brilho de Vênus, do Sol, e aquela bolinha preta, porque fica, né, em penumbra, como se fosse um eclipse, e vibrando, porque a luz do Sol era muito intensa. Então, essa foi um espetáculo, como se fosse uma fecundação de uma nova consciência planetária. Esse ciclo de dois, que se repete a cada 8 anos, ele só se repete a cada 243 anos. Então, a mente coletiva dá saltos quânticos de percepção da relação do homem com o mundo. Eu lembro que na última, antes dessa, eu não estou com a data exata aqui, mas eu apresentei isso em 2012, no TEDx Rio+20, né? Foi quando cientistas do mundo inteiro, em 1700 e tal, tenho isso registrado, eles fizeram a primeira grande rede planetária e conseguiram, a partir da observação, da medição de Vênus por cientistas espalhados por diversas partes do mundo, calcular a distância astronômica da Terra ao Sol, com precisão absoluta. Né? Ali o ser humano já deu um salto, né? Onde a tecnologia já estava presente, era já assim algumas ruminações da era de Aquário, não tem dúvida disso. E antes, né, no ciclo anterior, que foi lá em 1520 e pouco, se eu não me engano, foi quando Copérnico, né, não só estabeleceu as leis, né, de libertação da Terra, né, desse confínio, as leis de Copérnico, mas também quando o Fernando Magalhães fez a primeira circunnavegação, a primeira experiência empírica de que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, fez a volta, né, do planeta, pela circunnavegação. Então, também ali foi um salto de consciência em relação ao homem. Eu penso que em 2012, isso aconteceu também. Né? Lá na conferência do meio ambiente, né, que eu participei em 2012, do TED, a gente fez uma alusão de que agora o ser humano é um homem inserido numa dimensão cósmica. Não só porque de fora da Terra viu a Terra e gritou, a Terra é azul. E aí eu acrescento, é como um cântaro cheio de água, aquário, cheio de peixes, de vida, de gente, né? No céu. Então, o símbolo cósmico de Aquário foi não só mais pelo cataterismo projetado nas estrelas, mas foi vivido, experimentado, né? Essa visão de Yuri Gagarin, né? E também de outros astronautas que fizeram suas testemunharam a Terra de fora. Isso é também indícios, signos
sinais poderosos e, assim, que argumento nenhum destitui que estamos na era de Aquário. Mas, voltando à questão de Vênus, né? Uma questão bem... Peraí, tem chat aqui. Vamos lá. Zé, imagina que essa lindeza, assim, é onde temos Vênus, no meu caso está entrando. Olha, essas perguntas aqui são tentativas de aplicar isso ao mapa, né? Na verdade, hoje a gente está celebrando a conjunção de Vênus com o Sol, que está acontecendo aqui, quer ver? Essa aqui é a Vênus cheia, ou seja, todas... Da mesma forma que Vênus faz na conjunção inferior, né? Essa estrela de 5 pontas ao longo de 8 anos, né? Também nos mesmos signos, e isso vai rodando numa proporção de 2 a 3 graus a cada 8 anos para cada ponta. Eu acho que quem estudou isso comigo aprendeu direitinho como que funciona. Mas essa é a Vênus nova, ou seja, Terra, Vênus e Sol, que acontece nesses graus que estão marcados aí na tela, né? Veja que em Áries aconteceu em março de 2001, março de 2009. E é interessante que é um relógio, porque você pode ter isso na cabeça, ó, 29, 27, 2001, 2009. Qual seria a outra? 25 de março de 2017. Perceberam? Depois 23, 22, isso tem que calcular, mas é mais ou menos 2 dias, 2 graus, de 2025. Então, você tem, quando você aprende esse ciclo, você estabelece um calendário, né? Por exemplo, você nasceu com o Sol e Vênus formando um ângulo no teu mapa. Eu tenho Sol em Gêmeos e Vênus em Câncer. Então, a cada 8 anos, em múltiplo de 8, então, quando eu nasci, 8 anos, 16, 24, 32, Vênus repete muito proximamente a mesma angulação com o Sol. Então, você cabeça saber na revolução solar daquele ano, que é múltiplo de 8, onde está Vênus, né? Essas são as múltiplas faces desse signo. E também existe uma relação entre esse trânsito de Vênus e Sol e as lunações, né? Que é uma relação de 99 luas que se repete naquele mesmo ciclo. Só que aí amplia um pouco mais. Inclusive, existem relações entre as combinações de Vênus com os eclipses, né? Pois é, isso abre um pouco a observação, as possíveis observações que a gente possa fazer acerca das interpretações do mapa. Aqui, por exemplo, nas Vênus novas, né, que a última aconteceu no dia... Foi em junho, vocês lembram disso? 20, eu acho que era o dia 5, 6 de junho. Não, 7 de junho. Foi isso. Foi em junho. 7 ou 3? Não importa. Foi no iníciozinho de junho. Né? Aqui, 3, porque olha aqui, ó, na mesma proporção, a gente vê aqui, ó, 8, 5, 3. Ou 2, podia ser 2, mas era 3. 3 de junho de 2020. Então, a gente sabe que dia 1º de junho de 2028 vai ter outro encontro de Vênus com o Sol aqui no signo de Gêmeos, né? O grau, olha, diminui também em cerca de 2 graus e pouco. Então, vai para 13,30, por exemplo, né? Não é bacana isso? É uma matemática perfeita. Então, ela vai percorrendo, assim, no sentido inverso, o zodíaco inteiro. Em 104 anos, 108 anos, Vênus faz um signo inteiro. Em 1.100 e poucos anos, faz o zodíaco todo. Então, Vênus não é tão fast food como as pessoas pensam, em termos de estudo dos ciclos, dos trânsitos. Tanto que eu estou chamando vocês aqui para a gente fazer essa conversa
só para lembrar disso, né? Que o próximo encontro de Vênus com o Sol retrógrado, né? Lá daquela pontinha que em junho do ano passado a gente fez, e como passou rápido, né? Apesar da pandemia ou por causa da pandemia, né? O próximo encontro vai ser aqui, ó, janeiro de 22, quando Vênus vai descer em Capricórnio, né? A minha fantasia era, em janeiro de 2022, estar lá em Jerusalém, né, para assistir a descida de Vênus no horizonte, tal qual os reis magos assistiram e seguiram aquela pista quando Júpiter e Saturno estavam em conjunção lá em Píceas. Pois é, em Peixes, né, na passagem de Áries para Píceas. Mas isso são outros cálculos. Então, esse tempo aqui, agora vamos ver a Vênus cheia, né? Esse tempo aqui, espera aí que tem mais perguntas aqui, deixa eu ver só um instantinho. Os graus no meio do céu, os graus acompanham esse raciocínio das datas. Isso, exatamente. Ana captou legal. Mas passou muito, muito rápido, não foi, Marília? Parece que a gente ainda está fazendo aquelas aulas, né? Bem interessante. Tivemos muitos momentos especiais e eu espero que continuemos, né? Agora, aqui já é uma pegada de interpretação que eu não saberia dizer, até porque Quiron é uma coisa muito recente, né? E eu penso que faz parte dessa medicina, assim, né? A percepção desses ciclos da Vênus, ok? Mas, voltando aqui, ó, o que é interessante nesse movimento de Vênus agora, né? No dia... vejam que aqui é só para explicar a vocês que são duas estrelas de 5 pontas, né? A retrógrado, que acontece naquelas datas, que eu expliquei, inclusive, da conjunção lá em Brasília, depois do TEDx Rio mais 20 aqui no Rio de Janeiro, no Dia do Meio Ambiente, né? E essa conjunção que é complementar. Então, a ideia é vocês estarem fazendo, principalmente quem fez nesse jardim de sementeira de junho de 2020, em plena pandemia, seus projetos, suas linhas de ações, quantas pessoas que começaram a desenvolver mais profundamente a própria astrologia, atender online, aprender novas tecnologias, estabelecer relações com outros grupos, com novas ideias. Isso veio acontecendo de uma forma muito intensa nesse período de junho de 2020 até agora, né? Então, agora, hoje, e nesse tempo de Áries, que Vênus acompanha passo a passo, né? Quase que no mesmo, ela um pouquinho mais rápida do que o Sol. Então, ela vai se afastando devagarinho, né? Enfeitando com pedrinhas de brilhante o caminho que o Sol vai passar, né? Organizando melhor esse espaço seguinte. Então, agora, depois de fazer a revisão dos seus projetos, das suas metas ou das suas superações interiores, né? Dos seus enfrentamentos, das curas dessas dores da alma ou dos males do coração, ao longo desses últimos 9 meses, veja que o que foi plantado na Vênus nova nasce na Vênus cheia. Entendeu? Existe uma relação, sim, de 9 meses entre a Vênus nova e a Vênus cheia, né? Isso que se fala de Vênus com essa força da fertilidade, do desejo, do prazer, porque é uma força de vida, é o tempo do ciclo de Vênus matutino e vespertino, intercalado por alguns dias que ela some do céu de manhã e alguns 2 meses quase, são 50 e poucos dias que ela some à tarde,
né? A gente já está com saudade de ver, porque a gente via todo dia Vênus ali no amanhecer, a gente vai ficar com saudade. Até o final de meados de maio, a gente não vai ver Vênus, está escondida atrás do Sol, fazendo lá o que Deus sabe. Né? Então está junto, está fundida com o Sol, tá recebendo a luz do Sol, essa força de vida, né? Se enchendo de Sol, para quando descer, aí aparece em Gêmeos, ela vai aparecer em Gêmeos, né? Vai aparecer lá onde ela sumiu. Interessante, né? Isso é uma coisa para a gente pesquisar direitinho a relação entre onde ela some e onde ela aparece, né? Para fazer a nova descida, porque aí ela vai caminhando, se afastando do Sol, né? Só que quando ela fica retrógrada, ela para e volta, só que isso vai ser em Capricórnio. Então, veja que, olha, a última conjunção que aconteceu da Vênus cheia, né? Aqui, em junho de 2013, mais 8 anos, ó, 26 de março de 21, né? 8 graus, então a gente sabe que ela está a 6 graus de Áries, mais ou menos. Acho que todo mundo já aprendeu essa sériezinha aqui. E veja que então ela vai andando para lá, né? Do mesmo modo que a Vênus retrógrada. Então, o próximo encontro de Vênus, né? Aí vai ser Vênus nova. Então, Vênus cheia intercala com a Vênus nova. Deixa eu mostrar aqui as datas. Ó, 21 de março, depois daqui a 1 ano e 6, 7 meses, né? Porque março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 1 ano e 7 meses, né? Pouco menos, 6 meses e tal, porque é 22, aqui é 26. Aí vem para aqui embaixo, tem essa tabuinha aqui que está atrapalhando. Ó, 4 de junho, porque a gente sabe, né? 4 de junho de 2024. 15 vai ser 14 graus, mais ou menos, de Gêmeos. Ela vai estar na Vênus. Depois, lá em cima, vai para o Capricórnio. Então, as Vênus cheias, essas conjunções, elas têm a mesma proporção do padrão geométrico de Fibonacci, né, que o Botticelli desenhou lá naquele quadro lindo de Vênus dentro de uma concha, porque as conchas também se expressam de uma forma em espiral, né? Eu amo Vênus, basicamente esses ciclos, né? Por isso tem essas oficinas, né, que estão abertas para quem quiser aprender um pouco mais. Oficina de Vênus, a quarentena de Vênus, a arte de interpretação e por aí vai. Então, aqui, vejam que a partir do encontro que a gente fez no dia 3 de junho de 2020, né, 13 de Gêmeos, eu diria que essa semente, deixa eu pegar um pouquinho d'água, essa semente, ela veio sendo cultivada, os projetos que vocês fizeram dentro daquela área, daquele setor, foram sendo construídos. Você pode acompanhar isso a partir das lunações também. Existe uma relação das lunações com os ciclos de Vênus. A 26 de março, chega em Áries, né? Que é, assim, um momento de você fazer uma espécie de percepção, de testar o quanto você avançou. Eu sei o quanto eu avancei em várias linhas de ações, né, de junho até aqui. Ou você não sabe o quanto você avançou em várias questões da tua vida, de junho, em meio à pandemia, até aqui. E aqui a gente tem março inteiro que Vênus caminha junto com o Sol para poder ir alinhando, né? Se a minha percepção do projeto, da meta, daquilo que eu quero, fazer um teste, sabe? Teste. Você caminha, olha, está dando certo? Não está? O que pode mudar? Então está numa hora de mudar. Para a gente chegar lá na ponta de Capricórnio, realizando plenamente esse projeto que estava, vamos dizer assim,
sendo colocado. Porque, na verdade, esse plano, né, dos planetas tem vários ritmos. Tem o ritmo de 1 ano e 6 meses, de uma ponta à outra. Tem esses 9 meses que você faz uma aferição, né? Depois tem o ciclo dos 8 anos, de onde tua vida caminhou, quanto tua vida caminhou nesse ciclo de 8 anos. E tem um mapa inteiro que Vênus vai passando com o Sol por cada uma dessas pontas da estrela de 5 pontas. Então, aqui eu queria só lembrar vocês e ratificar como que é o pentagrama duplicado, né? Não sei se quem está vendo isso pela primeira vez, se está muito complicado. Pentagrama complicado. O pentagrama duplicado, né? É dupla complicação. Gente, a mente geminiana é assim mesmo. Às vezes deriva. Pois bem, então, olha que interessante aqui. Eu vou começar aqui por Áries, porque Áries é o signo de todo começo. Então, a gente está aí no momento de, sabe, da partida. Tira da gaveta, está na hora, sabe? Sai daquela coisa, quantas coisas que eu queria fazer e não faça. Pronto, se eu não fizer, ninguém vai fazer por você. Entendeu? Isso é uma bronca. Áries, signo de todo começo. Os bichos saem da toca, as flores explodem, luz, cores, né? Cheiros, aromas, enfim, a vida vinga. É a primavera no hemisfério norte. Então, é o tempo Áries. Né? Vênus em Áries. E olha, essa lua cheia, é a lua cheia, da luz do Sol em Áries, e que está em Libra. Né? E que está em Libra. Isso representa a possibilidade de integração do oposto, né? Do complemento, de lidar com a própria sombra, por que não? Né? Aliás, nessa trajetória da Quaresma até, né, a paixão de Cristo, que acontece na lua cheia de Áries, a gente se depara com as tentações. Quantas vezes que Cristo, dentro dessa história bíblica, que é realmente o coração da fé cristã, né? Cristo foi tentado a sair da linha de ação, do alinhamento do sentimento de amor ao Pai, aos homens, né? Quantas vezes foi tentado nesses 40 dias, né? Nessa quarentena, nessa quaresma que ele fica no deserto. Então, os nossos projetos, o quanto a gente está realmente lembra de si, o quanto a gente está alinhado com a ideia original, com o projeto original, né, que nos trouxe até aqui para atravessar esse deserto com as tentações que surgem aí. Quantas tentações, né? De poder, de prazer, de riqueza, né? De prestígio, de interesses. A gente trabalhou muito nesse nosso workshop a importância dos valores, né? Então, olha, março 17, depois, né, Vênus vai fazendo essas pontas todas a cada 1 ano e 7 meses, né? Então, a cada 1 ano e 7 meses, a gente tem o ciclo do pentagrama no mapa, né? Para vocês marcarem isso, criarem seus projetos de vida alinhados com sentimento, né? Coração, ideia, pensamento, percepção e linha de ação, né? Eu coloquei as datas aqui também, porque é importante. Agora, aquele projeto lá de março 17, em março 17 a gente fez uma vivência em Pedra Bela.
Eu lembro bem, porque foi a primeira vez que eu andei naqueles teleféricos, né? Que era o maior teleférico, assim, aquelas cadeirinhas, você sai lá do alto da Pedra Bela. Foi bem bacana aquilo. Assim. Então, o desafio ariano, naquele momento de partida para um novo começo, era mergulhar naquele teleférico. Vale a pena que não fez. Mas a gente foi assistir Vênus nascer lá do alto daquela montanha. Isso foi em 2017. 4 anos depois, né, olha o ciclo que eu estou falando. A gente vê 17, aí eles têm uma espécie de aferição em janeiro de 18, quando acontece em Capricórnio, mas aí é Vênus cheia. Eu botei aqui rosinha para distinguir da Vênus nova, né? Pentagrama, eu vou trocar um nome aqui. Eu vou botar pentagrama complicado esse. Mas aos poucos você se familiariza, eu tenho certeza disso. Depois, olha, aí, ó, de março vem até o Escorpião. Né? Essa do Escorpião foi terrível. Foi terrível porque foi quando deu origem a essa coisa que está acontecendo no Brasil. Aqui. Vênus desceu pela ponta do Escorpião. Né? E eu lembro que eu estava lendo num livro de Jung, assim, um pouco perturbado com essas energias arquetípicas que estavam chegando ao Brasil e aquela luta maluca entre extremos e polaridades. E aí estava lá que o furor tectônicos, né, chegava ao Brasil, né, porque estava sob a constelação de Corpus. Isso acontece sempre que Vênus em Escorpião mostra, e do lado Espica, que é aquela estrelinha que está acima da ordem e progresso na bandeira do Brasil, indicando claramente que esse furor tectônico, enquanto energia arquetípica, que na Alemanha tinha uma versão Wotan, acontece e não deu outra. Né? Porque na outra ponta de Gêmeos, né, aí veio Leão em agosto 19, poderiam ter feito aferições aqui, né, em relação ao que aconteceu, mas não, bola para frente, quem sabe a gente tira o cara de lá quando quer e não sai nunca. E aí, aqui nessa posição que acontece em junho de 2020, a gente tem um resultado. Mas o resultado mesmo está aqui, ó, em março de 21. São 300 mil pessoas mortas. Vênus, no curso a gente conversou sobre Quetzalcóatl, a serpente emplumada, a descida da serpente emplumada, que traz o veneno, e veneno vem de Vênus, quem nunca fez essa ligação. Basta lembrar como que algumas rainhas eram mortas ou matavam os venenos que ninguém sabia. Era uma forma direta, assim, de... Mas traz também o antídoto, né? O veneno e o antídoto, a cura. Então, junto com o vírus, que a palavra é veneno, vem uma tomada de consciência. Uma tomada de consciência em que precisamos urgentemente, com ações específicas alinhadas com o que o teu coração sente, tua mente sabe, fazer coisas na direção da cura desse veneno, né, que desce a Terra de tempos em tempos. Lá, quando Vênus chegar na sua fase superior, porque de março de 21 até janeiro de 22, então ela vai fazer a conjunção inferior, vai descer de novo. Aqui, janeiro de 22, a gente pode ter um agravante da situação ou pode ter a cura da situação, e no meu entendimento, isso está relacionado com o que eu chamo de epidemia psíquica, que é o que a gente está vivendo. Né? Tem mais consequências do que a própria virulência da Covid. E até janeiro de 2022, Vênus vai fazer uma nova conjunção mais próximo da Terra. Então, olha como é importante esses pensamentos semente.
Aí, para quem trabalha com campos sistêmicos, né, que ser é esse que estamos constelando? Sabe? Que ser é esse que estamos constelando para que, nesses meses, haja uma reversão de um processo, né, e que o veneno encontre sua cura. O mito de Quetzalcóatl é lindo, da serpente emplumada, né? Eu contei isso várias vezes, que quando ela inocula o veneno em si mesma, ela sente a dor da ferida que ela causa aos outros. E aí toma consciência. E aí começam a nascer as asas da serpente emplumada. É o ser humano que se ilumina para uma outra dimensão de possibilidades, né, de evolução do ser, né? Então tem uma força muito grande as ações que estão alinhadas com o sentimento e com a tua percepção da realidade, a tua volta nesse momento, né, que assim possam realmente mudar o rumo das coisas na tua vida inicialmente, né? E realmente aquilo que é taxado de egoísmo, né? Taxado de egoísmo, não sei o que se flote no som, acho. O que é taxado de egoísmo, na verdade, eu diria, não, gente, é cuidar de si, né? Nós estamos tendo a oportunidade de cuidar de nós mesmos, por nós mesmos, para poder cuidar do outro. Nossa, eu venho falando isso. Cuidar de si. Esse momento aqui, iniciativa você pode tomar para mostrar para você que você se ama. Sabe? Primeiro, não fazer aquelas coisas que você não concorda. Eliminar esse tem que, uma vez por todas. Então, cuidar de si, amar a si mesmo. Se você está sozinha, sozinho, não coma de qualquer jeito, não. Se arruma, bota a mesa bonita, com uma florzinha, um vinho bacana. Por que isso? Se eu estou sozinha, eu vou fast food na cozinha? Fast food rapidinho, comer como se fosse só para não desfrutar, viver, amar, se faz depósito de confiança, de amor em você. Isso é uma iniciativa Vênus Ares, conjunção com o Sol que vem do cosmos, do universo. Vai dormir, bota. Está sozinho, está sozinha? Bota o teu lençol de seda. Faz como Marilyn Monroe, Chanel, se perfume, não para o outro, para dormir, para se amar mais. Sabe? Isso está aí no céu, para quem queira ver a ação linkada, a ação completamente conectada com o coração, né? E com a percepção da realidade, da sua realidade, do seu cuidar, do cuidar-se para poder cuidar do outro, não é para poder desfrutar da minha solidão, não, nada disso. É estar preparada porque, olha, janeiro de 2022, né? Vamos ser chamados de novo, porque vem aí, mais uma vez, esse guerreiro espiritual, Quetzalcóatl, e se essa pandemia não for debelada, né, vem outra carga de transformação profunda, até que a consciência se faça. Daí que eu chamo de epidemia psíquica. Bom, visto isso, né, a gente segue, né, 2022, outubro, então é só para mostrar a complicação que é esse nosso
Como é que está aqui? Ok, estamos todos aqui agora online, vendo-nos, né? Zé, eu tenho uma pergunta. Então, fiz uma primeira explanação e eu queria, então, conversar com vocês, saber se vocês têm dúvida, porque eu não poderia deixar passar em branco um momento tão especial como esse. Por favor, Raquel. Oi. A minha pergunta, assim, essa é uma coisa que tem me vindo muito. Você fala, não, até vi uma consciência. Você acha que tem a possibilidade de algumas pessoas tomarem consciência? Porque eu não percebo isso. Eu percebo assim, as pessoas que já tinham algum nível de preocupação, ou de sensibilidade, ou de contato, têm uma consciência. Agora, as outras, não percebo essa possibilidade, entende? Eu vejo que tem um apego muito grande àquelas grandes verdades negacionistas ou enfim. Por isso, quando você fala na tomada de consciência, eu que te pergunto, você acha isso possível? Você não é brincadeira, não. Isso é pergunta de quem deu aula a vida inteira, né? Testando o aluno. Ai, meu Deus. Olha, vou te falar uma coisa. Posso Eu falar? fico muito angustiada com isso, Eu assim. também, mas eu acredito. Eu tenho pessoas à minha volta que falam: a humanidade não deu certo. Entendeu? Agora, eu acredito sim, sabe, no ser humano, acredito. Se eu não acreditar nisso, o que eu vou acreditar, Raquel? Mas eu queria te dar um exemplo. Não sei se é um exemplo fantasioso, mas existem pesquisas nessa direção. Há muitos anos atrás, né, isso deve ter lá, sei lá, uns 20 ou 30 anos, né? Quando eu conheci lá em Ribeiro, na PNL, para você ter uma ideia, ele contou a história dos 100 macacos. Você conhece a história dos 100 macacos? Né? Ele estava falando de conceitos que só depois vieram ser, vamos dizer assim, comprovados por outros biólogos, por algumas pessoas que fizeram realmente experimentos, como, por exemplo, o Rupert Sheldrake, né? Dos campos morfogenéticos. Né? Só que naquela época não se falava muito de campos morfogenéticos, ainda não falava dessa transmissão, né, da informação que vai além da razão e da cognição, né, que passa por no meu entendimento, claro, guardando as distinções com a metáfora que eu vou contar, com a consciência, né, que eu chamo de consciência. Então, ele dizia, Raquel, que fizeram um experimento com macacos numa ilha em que os macacos ficaram com fome, não tinham o que comer. E aí experimentaram, de alguma forma, que batata doce lavada na água salgada dava um gosto interessante. Né? E aí o experimento foi observar como que havia transmissão daquela percepção de um macaco para o outro. Né? E aí eles perceberam que os macacos mais velhos tinham mais dificuldade que os macacos mais novos de perceberem. Interessante isso. Os macacos que tinham ligações afetivas entre si aprendiam com muito mais facilidade. Né? E os macaquinhos, então, praticamente nasciam já naquela nova atividade de como não tinha outro tipo de comida, lavar batata doce na água para comer. E aí, esse não foi o grande barato do estudo, foi que eles perceberam que depois de um quantum, né, seja lá esse quantum, 100, 200, eles chamam os 100 macacos. Macacos em outras ilhas
que não tinham contato físico com aquela comunidade, começaram a lavar batata doce na água e comer também. Entende? Isso traz assim uma percepção de que há um campo de transmissão, até no processo evolutivo, que tudo faz parte do todo, como eu falei no início, né? O todo está em tudo, e isso, de algum modo, se transmite, e não pela razão, ou pelo entendimento, pelo processo cognitivo. A questão é no tempo. Eu não sei quanto tempo, nem como o problema realmente dessa doença é o tempo, né? É muito rápido o processo de contágio e de intubação e morte, assim, né? Então não dá tempo, né? A difusão da coisa é tão rápida, não dá tempo de dar conta, né, dos tratamentos, né? Então por isso que havia aquela teoria de achatar a curva e coisas desse tipo, por causa do tempo, não é nem tal porque já se tem cura, um monte de gente fica boa, curada e tal, mas nos casos mais críticos não dá tempo, porque é muito rápido o negócio, né? Então, na mesma proporção, eu não sei quanto tempo, quantos ciclos de Vênus, quantos venenos, quantas questões a gente vai poder viver, né, até que essa consciência se transmita sem necessariamente eu falar para você, ou isso ser publicado por decreto, né, mas que a pessoa tome consciência, não por decreto, mas por autoconsciência de que se ela sai na rua sem máscara, ela vai contaminar o outro e daqui a pouquinho isso volta e não fecha num ciclo, né? Mas essa consciência, a resposta é: não sei em que moldura de tempo que isso vai acontecer, mas vai acontecer, eu não tenho dúvida, né? E é um processo de tomada de consciência, né? Então, gente, olha, eu preparei isso para vocês, né? Principalmente o pessoal que fez a oficina, para fazer uma percepção do quanto você andou nesses 6 meses. Quem fez as oficinas aqui, se quiser compartilhar um pouquinho as coisas que startaram, aonde chegou, onde está agora, que correções que podem fazer de rota, né? Não sei, fica aí um convite. Tem alguém que gostaria de falar um pouquinho? Hein? Posso falar? Por favor, Lígia. Como a primeira pessoa falou, a Ana, né? Eu fiquei super emocionada quando você começou a falar, né? Porque da oficina, né, de Vênus até agora, a vida andou muito rápido, né? Internamente em mim, né? E tudo o que foi falado lá, né? Pegou, naquele momento, pegava minha Vênus em Gêmeos, né? Agora, interessantemente, ela pega meu Mercúrio em Áries na minha casa 8, hoje, né? 5 graus. Né? Então, assim, é como se realmente eu viesse em todo esse trajeto com a Vênus me curando, né? E eu lembro que quando eu te conheci na oficina de Vênus, né? E quando eu comentei em algum pedaço, era como assim, eu entrei pela curiosidade de querer viver minha Vênus, né? Eu entrei por uma curiosidade mesmo, mas porque naquele momento eu queria descobrir quem era a minha Vênus no meu mapa, que eu sempre olhei as outras coisas, né? Então hoje eu estou assim muito contente com esse trajeto que eu fiz, né? Um caminhar mais profundamente na astrologia, de descobrir uma forma muito pessoal de lidar, né, com o mapa, né? Uma leitura muito diferenciada, muito mais profunda, que faz sentido com o meu sol,
de casa 8, enfim, com uma série de coisas que eu sempre olhei de uma maneira mais negativa. Um Sol de casa 8, Saturno em Capricórnio, sabe assim, uma coisa meio até preconceituosa, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Assim, parece que esse caminho dessa Vênus, ela é uma cura mesmo, né? E eu gosto dessa ideia da cura, a cura da alma, né? E o que você falou, eu acredito, assim, eu não sei quando isso vai mudar, mas se a gente for ver, hoje nós tivemos o anúncio de 3 vacinas sendo, né? Uma vacina no estado de São Paulo já caminhando, e o Ministério da Saúde falando de 2 outras vacinas que estão sendo estudadas e pesquisadas, vacinas brasileiras. Então, é uma mudança radical do que a gente estava vivendo até uma semana atrás. Até, na verdade, acho que até uns 15, 20 dias atrás. Essa conjunção de Vênus com Sol, Vênus vai se carregando da luz do Sol ao longo de todo o Áries, né? E Vênus ainda, com Sol ainda em Áries, Vênus coloca o pezinho em Touro. Aí 3 ou 4 dias depois que o Sol entra em Touro também. Quer ver que bacana esse ciclo? Deixa eu ver, eu tinha visto isso aqui. Mas só para finalizar, que daí eu fecho aqui o microfone, eu achei assim, super pertinente você falar da Vênus, do mito, do veneno, porque hoje a gente teve esse anúncio das vacinas, né? Então, eu acho que nós estamos num caminho que não sei se a gente vai ter tempo, mas estamos indo. Mas é isso. É a moldura de tempo, né? Onde que caiu a ponta de Vênus em Gêmeos no teu mapa? Na minha Vênus, na casa 10. Na 10. Na 10. E essa agora está caindo em Áries. Em que casa? Está caindo na 8. Na 8. Faça uma relação aí daqueles movimentos que você fez em relação à tua carreira, que estão promovendo na tua vida uma transformação muito profunda. Eu sinto isso. Tem alguém mais que quer compartilhar alguma coisa, perguntar? Só a Lígia? Fazer algum comentário? Não? Todos tímidas? Somos todos mulheres aqui agora. Eu falo, Zé. Oi, Cátia. Posso falar, Zé, se você... Sim. Na verdade, assim, eu não fiz essa sua oficina de Vênus, eu fiz a de Saturno, né? Foi. Foi a de Saturno. Mas o que me encanta na astrologia são essas possibilidades de decodificação do nosso caminho de cura. Eu entendo que cada posição do nosso mapa, ele indica, na verdade, a rota certa, que se a gente estiver atento à nossa mente divina, a gente pode pegar e tirar da dor, né, a medicina, tirar do veneno o processo homeopático de cura. E de junho para cá, eu estou fazendo um processo de cura assim, altamente profundo, muito profundo. E Vênus, ela tem um papel importante no meu mapa, ela faz oposição com a minha lua. E hoje mesmo de manhã eu fiz um insight assim, muito poderoso em relação a esse posicionamento, que é crucial para eu entender o meu posicionamento na carreira, né? Então, e tem tudo a ver com o meu processo também de Saturno, que está na curva descendente, ou seja, eu não preciso ir lá no fundo do poço, eu posso pegar, né? Então, esse aprendizado tem sido muito rico. E ontem mesmo eu pendurei aqui do meu lado um bilhetinho para eu me lembrar: Be gentle to yourself, I love you. Tem uma parte minha que quer amor à minha criança ferida, né? Você sabe o quanto que ela foi ferida. E eu precisei, em maio, junho do ano passado, pôr o pé lá no fundo do atoleiro. Foi mesmo. Tanto que depois marquei meu mapa com você para poder escutar outras vozes, né? Para me ajudar a me entender.
Mas eu sinto, e apesar de todo esse momento ser tão pesado, é lógico, e a gente sente esse peso, é só não estar vigilante que a gente entra na mentalidade, mas eu acredito tanto na justiça do universo, na equidade de cada acontecimento, tudo tem o seu momento. E o meu lado escorpião nessa hora diz, né? Eu sei que a gente entra com o nosso lado peixes, a piedade, a compaixão, são 300 mil mortos. Eu sinto que são 300 mil almas que foram libertadas de um sofrimento kármico profundo, que estavam atreladas com este planeta. Para onde elas vão é o nível de justiça do caminho de cada uma. Mas olhando por esse ângulo, eu consigo me acalmar, porque eu também acredito no amor, eu acredito que nós todos somos um e em um momento isso tudo vai deixar de existir. Então, eu só queria compartilhar essa busca pela leveza que o meu escorpião está fazendo, porque eu acho que tem hora que a gente cansa de só ver a dor e o sofrimento. A gente tem que olhar atrás disso tudo, o aprendizado que a humanidade está tendo a oportunidade de ter. E eu acredito que uma hora a gente vai conseguir ver isso. E como eu digo, se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar a mudar a nossa própria percepção. Então, eu acordo e durmo com a certeza de que eu estou procurando ser uma pessoa melhor. Se eu estou conseguindo, tem lá um ressentimentozinho que incomoda aqui, tem uma outra olhadinha que incomoda ali, mas que eu não saio dessa vida carregando o mesmo karma que eu cheguei, com certeza não. É só esse. Que bom! É isso. É isso. Estou muito feliz porque essa posição de Vênus com o Quirón, né? Vênus, Sol, Quirón, estão todos ali na cúspide do meu meio do céu, em Áries, né? Para que onde está minha Lua também. E eu creio que dessa vez vai. Dessa vez vai. Obrigada por me ouvirem. Bom, que bacana, Maria. Obrigado pelo seu depoimento. Professor, eu queria aproveitar e fazer uma partilha também. Por favor, diga. Contar duas coisas. Um episódio é que eu vi ali na Estrela, né? É um fato que eu acompanhei por dentro, porque estava na expectativa dele, que foi em 2015, 15 de agosto de 2015, é o dia do meu aniversário, e foi o dia dessa conjunção. E eu estava na Nigéria, em Oxogbo, indo para o Festival Anual de Oxum, em que se reúnem milhares de pessoas, né? Então, é um festival fantástico e é justamente de um orixá que é o orixá do amor, que é Oxum, e eu estava vivenciando essa conjunção em cima do meu sol natal. Então, foi uma coisa incrível, incrível. E a outra partilha que eu queria fazer em relação agora, depois que fiz o workshop, né, de Vênus, eu fiz só a segunda parte, a Grande Fortuna 2, mas até conversei com a Márcia algumas vezes, foi uma coisa muito incrível, eu e a minha irmã, a Leia, que está aí também, fazemos uma parceria e a gente estava rateando no trabalho nosso, né, e depois desse workshop a gente arregaçou as mangas, falou, não, nós vamos voltar, vamos trabalhar, vamos fazer. Então, de lá para cá, a gente conseguiu dar corda numa coisa que estava na gaveta, que estava ali pulsando, e o tempo todo a gente queria botar para rodar e não botava nunca, né? Aliás, quando a gente botou para rodar a primeira vez, que foi um trabalho que a gente fez voltado para Vênus, com algumas pessoas, entrou a pandemia. Foi exatamente na semana que entrou a pandemia, a gente conseguiu se reunir aos 45 do segundo tempo, e aí tudo parou. E então ficamos assim. E nesse workshop, depois daquele trabalho que fizemos também com a imantação do símbolo, né? Eu também mantei um cristal ali para trabalhar com ele, e tudo rodou. Então vamos ver aí nessa caminhada e analisando os passos, né, seguintes para poder ver a gestação e o florescimento de toda essa semente. Então, agradeço muito a vocês e muito feliz de partilhar e fazer parte aqui do grupo. Que legal, Ana. Essa conjunção que aconteceu em 2015, ela aconteceu também 8 anos antes. E a cada 8 anos,
sempre em cima do teu solo. Como se estivesse, assim, lembrando de você, sabe? Fazendo essa pontuação, né? Em 2023 vai acontecer de novo. É bem interessante a gente saber que existem essas oitavas, né? Que a gente não precisa ficar repetindo o padrão no mesmo nível, que pode passar por ali de novo, oitavas acima, e ver o quanto, né, essas experiências, algumas, claro, dolorosas, elas serviram para elevar o nosso ser. Eu também acredito que o Espírito Universal não quer nos castigar, nos prender, nos aprisionar, mas sim elevar, como o poeta fala, Hermann Hesse, degrau por degrau, ampliando o ser, né? E eu acho que é legal a gente ter um planeta que fala das oitavas da vida. Você pegar desde que você nasceu e faz as oitavas de vida, né, você começa a ver que o quanto que existe um caminho em espiral, né? Um caminho espiritual, não é um caminho só de recorrência, de repetição, de retorno à mesma coisa para pagar porque não aprendeu ainda, não. É aí que está, não sei em que enquadramento de tempo isso acontece, né? Mas cada um acontece no seu tempo, no tempo que estiver acontecendo, né? Eu queria mostrar para vocês, não sei se tem alguém que quer falar alguma coisa. Oba, Lourdes. Lourdes, você, olha, daqui a pouquinho o sol está nascendo aí onde você está e você está ligada. Que horas são aí? Pronto. Oi, gente. Boa noite. Por que eu cheguei atrasada? Porque eu dormi e acordei para a oficina. Então, até eu me situar, aqui são 11h30 da noite. Ah, não é tão tarde assim. Para quem tem aula amanhã, mas eu, há um tempo atrás, naquele grupo do WhatsApp, eu vou lá de vez em quando, posto umas coisas assim, né? E eu postei uma coisa muito... que eu acho que depois... Eu vou repetir aqui agora, enfim. Que o Zé Maria está pensando que ele vai fazer só aquelas oficinas, né? Eu acho que ele não entendeu ainda que ele vai fazer muito mais, né? Porque, tipo, quem mandou, né? Quem mandou? Mas eu queria dizer que essas oficinas de Vênus, né? Caíram aqui, coincidiram aqui com o primeiro confinamento, né? Então, que foi uma... A gente já está aqui, estou no terceiro, né? E para mim foi uma coisa tão poderosa, do nível mágico, porque, inclusive, eu saí com um pássaro. Caramba, eu jamais vou esquecer isso da minha vida, né? Porque quando... O albatroz. É uma coisa... E vou pela rua, acho uns livros lá jogados na rua, pego o livro, não pego o livro que eu queria, falei, ó, já li esse livro, depois volto para pegar o livro para uma amiga, que eu postei, né, no meu Facebook, ela, volta lá, pega o livro. Aí eu peguei e falei, olha, engraçado, ela falou, pega esse. Quando eu pego e abro, está marcado no poema O Albatroz, né? E a Lígia que fez que fez umas oficinas aí. E então eu disse para ela, eu falei, não vou dar esse livro para você, que eu achei, vou te dar o meu, que eu tenho, porque esse estava com a mensagem, e eu ia passar batido nessa mensagem. Isso ia ser... eu não sei que tombo eu iria levar na frente, né? É incrível. Eu estava quase perto da minha casa, voltei para pegar o livro, né? Enfim. E eu tive a consciência, eu acho que pela primeira vez, né, na minha vida, que eu subi um degrau. Eu subi mesmo. E com tudo que eu já tinha sido na minha vida, né? E que foi uma coisa...
eu fico sem palavras, né? Pareço aquela maluca, mas sabe aquela coisa que a gente carrega, né? Mas porque isso está no meu mapa, né? Essa coisa de essa tal cruz, né? Tá lá bem marcadinha. Peguei e levei, né? E me dei conta. Toda vez, ainda vai o Zé Maria, toda vez ainda posta essa coisa desse albatroz, toda vez ele lembra dessa coisa que para mim sempre foi muito sofrida, que era esse desajuste, né? Que eu sempre me perguntei, mas o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, né? Se eu estou tão desajustada numa casa de 7, eu não podia falar porque eu era, lá vem aquela que vai falar loucura, né? E eu naquele elan de liberdade. Então eu passei uma grande parte da minha vida em silêncio, né? Por que eu vou falar? E esse albatroz, na verdade, ele foi uma libertação para mim, né? E para quem é xamã, sabe a importância que é levar o outro a enxergar um outro animal, né? E isso, eu recebi esse animal, isso não é, foi assim que eu entendi, né? Então isso é muito poderoso, foi muito poderoso para mim. E voar é comigo mesmo, né? E outro dia eu ri muito porque eu digo para mim, eu falo muito sozinha. Se alguém viesse aqui na minha casa, assustar. Eu falo comigo mesmo em voz alta o tempo todo. E eu me dei conta de como realmente eu sempre encarei os desafios, né? Que também está bem marcado aqui. Só que agora eu entendi que eu não preciso de ir lá, né? Eu vou, já que, né? Aí eu canto, já que tá aí, pela metade, vamos embora, né? E com alegria, né? Eu acho que aí eu abro as asas, né? E vou. E com uma coragem, caramba, eu tenho uma cara de pau para ser corajosa que é fenomenal. E outra coisa, a última coisa, eu tô aqui do outro lado, né, do oceano. E é só para lembrar para vocês da força que é essa energia que existe quando ela é colocada em sintonia e circula mesmo, porque do outro lado a gente se sente conduzida, ajudada, a gente sente, né? A gente, quando entra nessa conexão. E nesse trabalho que foi muito mais poderoso do que isso tudo que eu já senti, é só para dizer que é uma energia muito, muito poderosa. E isso é uma energia que é de amor e de cura, não é? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigado Mesmo. por ficar acordada até essa hora. Ah, mas agora... Mas olha, eu me identifico muito com esse albatroz, porque eu não tenho sol em aquário como você e como muitas outras pessoas que vão de tempo. Olha, a Márcia também deve se identificar com esse albatroz, mas eu tenho a lua, né, ali. E essa é uma sensação que faz com que eu não possa esquecer das asas desse pássaro, né, que são para voar oceanos. E você literalmente fez isso, saiu do Brasil, de Minas, né? Foi de Minas que você saiu? E hoje você mora em Paris, dá aula, né? Você cruzou o oceano. Suas asas são grandiosas. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa interessante. Olha só. Só para dar uma finalizada aqui e vocês verem isso aqui. Ó. Tá vendo? Dá para ver aí o mapa? Dá? Ou não? Dá cinza, dá cinza. Dá. Então, como eu falei, né? Aqui a gente pode fazer essa trajetória, tá vendo? A Vênus correndo atrás do Sol, aqui, ó, né? Ela, nessa posição, né? Depois da conjunção que ela fez com Júpiter, ela já estava sumida na luz solar. Os dois cruzaram com Netuno. Olha que coisa bonita isso que aconteceu, justamente quando a Lua ficou nova, né?
Isso aqui é também um sinal assim bem bacana. O Sol, a Lua entra, depois o Sol entra exaltado em Áries, né? E Vênus, então, alcança hoje, no dia 26, o Sol. Essa que é a conjunção, né, no grau 5, tá vendo? Aí ela fica vários dias, ó, no grau 6, tá? Os dois estão 6, 7 está no mesmo grau, 8, tá vendo? Só que agora ela já vai passando à frente do Sol. Ainda é considerado, num orbe até de 8 graus, a conjunção, né? Porque ela está sumida dentro da luz solar, né? Diz que é combustão. Então, essa combustão, na verdade, é toda essa forja desse novo momento que está sendo feito. E ela leva essa informação para Touro. Olha, primeiro que o Sol, ela entra no seu domicílio carregada da luz do Sol. E assim vai, né? Ao longo de todo esse ciclo, né? A Lua, você vê que a Lua faz um caminho, né, de muito mais rápido, né, do que o Sol, do que todos os planetas juntos, né? E depois Vênus vai aparecer no pôr do Sol. Sabe? O momento que ela aparece, ó, aqui, ela entrou em Gêmeos, ela já está a 12 graus de distância do Sol. Então, nesse lugar aqui, ó, quando Vênus fica 10 graus, mais ou menos, do Sol, um decanato, né, de diferença, ela começa a aparecer no pôr do Sol. Então, a gente vai ter um encontro marcado no momento, no dia que ela... Naqueles dias, porque teria que ver com o observatório aqui, qual é a data, porque tem problema de ascensão reta, enfim, qual é o momento real, mas o que eu achei curioso é que ela aparece, né, no pôr do Sol, no signo que ela desceu. Vocês lembram que a última conjunção retrógrada foi em Gêmeos, né? Então ela aparece no signo que desceu ali no pôr do Sol. Isso vai ser em maio, lá para 10, 11, 15 de maio, com o Sol em Touro, né? Então isso requer assim também uma celebração, algum momento de encontro, né? Dessa. Então, obrigado, boa sexta-feira, né? Vamos brindar, tomar um vinho, porque Vênus merece. Obrigado, Márcia. Quer falar Tchau, alguma coisa também? boa noite, gente. Que bom ver Bem, todo Márcia, mundo aqui. adorei te ver aqui, você que fez o workshop junto comigo. Estou vendo as pessoas aqui, conhecendo a Ana Vou aqui. lançar um desafio para você. Dá uma mensagem venusiana para Não, a não lança um galera. desafio, não, que hoje eu estou precisando mais silenciado que qualquer outra coisa. Uma mensagem Eu vou pro venusiana. vinho. Hã? Uma mensagem Eu vou venusiana pro para a galera. vinho. Vamos para o vinho? Já escrevi aí até a mensagem, na verdade, que a gente já está no momento que a gente precisa se amar unicamente, independente do outro, porque a gente amando unicamente, a gente faz o bem para os outros também. Uau, tá aqui, ó. Afinidade. Obrigado. Eu agradeço muito a participação, né, a partilha. Eu gostaria só de cantar o mantra de Vênus, tá? Em agradecimento, tá bom? Com licença. Om Sukraya Namaha. Om Sukraya Namaha. Om Sukraya Namaha. Gratidão. Gratidão, Xênia, por ter vindo. Que bom que você conseguiu. Obrigado, carinho. Beijo. Então tá, tchau, gente. Valeu. Tchau.